Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso livro aqui. A formação da Europa e das condições necessárias ao desenvolvimento do capitalismo, tá? A gente está falando do sistema de produção. Vamos só relembrar aqui o que nós falamos sobre isso, tá? Então eu digitei para vocês aí os diversos modos de produção, né? Aí eu coloquei a definição de que é o modo de produção. Os modos de produção referem à maneira pelo qual os seres humanos produzem coletivamente seus meios de subsistência, né? E associam economicamente em sociedade, tá? Então esse é modo de produção. Aí nós vimos o modo de produção primitivo, né? Nesse caso aqui não existe propriedade privada, né? Todo mundo trabalha junto e recebe a mesma recompensa pelos bens produzidos, tá? Aí nós vimos aqui o modo de produção asiático, né, em que o Estado é o proprietário de todas as terras, né, e é responsável também pela utilização das terras, né, e dos trabalhadores também, tá? E os trabalhadores têm que pagar uns certos impostos, uma taxa aí para o Estado, tá? Aí nós vimos também o modo de produção escravista, tá? Então qual que seria isso aqui? A sociedade escravista, o meio de produção, terra, instrumento de produção e os escravos, era propriedade do senhor, tá? Aqui no modo de produção feudal, que nós vamos ver agora no finalzinho dela, né? Os camponeses não eram donos da terra, viviam, cultivavam e era impedido de comprá-la dos seus senhores, tá? Então nesse modo de produção feudal aqui. Aí nós tivemos também, que nós vamos comentar agora, que é o modo de produção capitalista, tá? O sistema econômico, social, cultural e político caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, cujo fim são a lucratividade e a acumulação de capital. Aí existem outros dois meios de produção aqui, chamado produção socialista, né? De acordo com o modo de produção socialista, os meios de produção são públicos, não existe, portanto, empresas privadas, tá? E o último aqui seria o modo de produção comunista, né? Que nós vimos também. Seria não existir propriedade privada de maneira nenhuma, tá? Tudo ser do público de maneira geral, tá? Então, voltando aqui para o nosso livro, aí a gente vai ter a definição que o capitalismo desenvolveu. Quando que esse capitalismo vai desenvolver, né? Então ela desenvolveu na Idade Moderna na Europa, tá? A primeira fase do capitalismo foi o mercantilismo no final da Idade Média e início da Idade Moderna, tá? Vimos também que o modo de produção, que eu acabei de falar, é aquele pelo qual determinada sociedade organiza sua vida econômica, né? Por exemplo, a economia feudal era assentada na produção agrícola, tá? E as relações sociais eram baseadas na servidão, tá? Então a gente vê que seria a servidão, é um tipo de relação social predominantemente no feudalismo, que se caracteriza ou se caracterizou em linhas gerais pelo laço de dependência mútua entre os servos e os senhores, tá? A servidão não é uma escravidão, tá, pessoal? Então os servos eram camponeses que, em troca de proteção e moradia e não de salário, né, trabalhavam nos feudos, como era conhecidas as propriedades rurais, né, cujos proprietários eram os senhores feudais, os quais o servo ainda devia parte daquilo que produzia, tá? Então isso aí era a relação feudal que existia naquele período, tá? A relação do servo, né, com os senhores feudais, tá? Além do servo, o feudo também abrigava alguns outros grupos de profissionais, né? Por exemplo, os artesãos, como sapateiro, carpinteiro, ferreiro, tecelões. Os feudos eram considerados autossuficientes. O que seria isso, pessoal? Ou seja, eles produziam tudo o que necessitavam naquele período lá, tá? E vindo aqui para baixo, a gente vê que entre os séculos 11, algumas transformações vão ocorrer lá no final da Idade Média, tá? Já no finalzinho da Idade Média. O que vai acontecer então? Vai aparecer técnicas como a rotação de culturas e o arado,
tá? E outros que não estão enumerados aqui. Então, o que vai acontecer com isso? Isso vai contribuir para o aumento da produção agrícola. Rotação de cultura seria você plantar um produto hoje numa região, numa área, né? E no próximo ano você deixar essa terra que você plantou esse ano, deixar ela descansar e plantar numa outra área, tá? Isso é rotação de cultura. O arado são aquela ferramenta, né, que serve para remover o solo, tá? Então esse produto aí serviu para aumentar a produção, né, de alimentos, e assim vai gerar vai gerar o excedente, né, de produtos. Então, gerando excedente de produtos, o que vai acontecer? Vai haver produtos para vender também, tá? E com isso vai aparecer as grandes feiras, né, lá no finalzinho da Idade Média, tá, pessoal? Então a feira vai contribuir para o desenvolvimento de diversas regiões lá, né, que vai haver as transações comerciais nessas feiras, e consequentemente o capitalismo vai estar sendo gestada nesse período histórico, tá ok? Então qualquer dúvida a gente vai tirando aí. Eu vou deixar umas atividades junto com o vídeo para a gente ir fazendo também. Falou? Até mais então.